todo louvor, toda exaltação. Nós te adoramos, Senhor, te engrandecemos, porque Tu és Senhor de todas as coisas. Tu és o leão de Judá, Tu és a raiz de Jessé, aquele, ó Pai, que veio neste mundo, ó Pai, quando não havia mais solução, porque a Tua palavra diz que o mundo andava em trevas, ó Pai, mas resplandeceu a Tua luz. A Tua luz veio e trouxe esperança, trouxe salvação, trouxe libertação, ó Pai, do qual nós fazemos parte deste plano e deste projeto Teu, ó Pai. Nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos, colocamos, ó Pai, este lugar nas Tuas mãos, cada pessoa que está aqui diante do Teu altar, ó Pai. Pedimos que a Tua glória, a Tua unção venha nos envolver nesta noite, quando estamos aqui em uma noite de gratidão a Ti, louvando, Te exaltando e agradecendo a Ti, ó Pai, por tudo aquilo que Tu fizeste por nós durante esses 365 dias. Passamos por muitas lutas, passamos por provas, passamos por situações adversas, passamos pelo vale da sombra da morte, mas nós estamos aqui, ó Pai, nós vencemos, Senhor, porque o Senhor nos fizeste mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por isso queremos dar a Ti toda a honra, toda a glória. Tu és exaltado, Senhor, Tu és exaltado no céu, na terra, Senhor, e embaixo da terra, porque não há Deus tão grande como Tu, Senhor, não há Deus que faz as obras que Tu fazes, Senhor. Nós Te agradecemos, ó Pai, bendizemos o Teu nome, Senhor, e Tu és bem-vindo nesta noite, neste lugar, em nosso meio, em nossa vida, Senhor. Toma, Espírito Santo, e envolva-nos, ó Pai, que esses sejam momentos gloriosos na Tua presença juntos, como igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós Te louvamos, Te adoramos, Te exaltamos, ó Pai, e Te bendizemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Poder sentar-nos. Você crê que você estava no projeto de Deus? Amém. Hã? Você acredita nisso? Amém. Você crê que quando Jesus orou lá em João capítulo 17, ele disse assim: eu não oro só por estes, mas eu oro por aqueles que irão crer no meu nome. Você crê que ele orou por você? Amém. Ele orou por você, porque você estava já no projeto de Deus. Você já estava no projeto de Deus, e você está no projeto de Deus. Mas o que eu quero nesta noite é perguntar: Deus está nos teus projetos? Ele precisa estar nos teus projetos. Você não pode fazer planos para a sua vida sem colocar Deus na frente, sem convidar o Senhor para fazer parte. Ó Senhor, eu estou com um plano assim para 2014, mas eu quero convidar o Senhor para fazer parte deste plano. Eu quero mais ainda, quero pedir, Senhor, orientação Tua para este projeto meu, porque apesar de eu almejar tanto isso, eu sonhar com tanto isso, se isso não for Deus, apaga isso, Senhor, tira isso da minha frente, tira isso do meu caminho, porque nós somos bem-sucedidos quando os nossos projetos têm a direção de Deus. Eu quero ler um trecho da palavra de Deus, um trecho muito conhecido. Eu nem sei quantas vezes eu já preguei sobre esse trecho, já preguei em várias situações, preguei em casamento. Esse trecho fala de casamento, né? Mas eu entendo que casamento também é projeto. É projeto. E casamento é um projeto mais sério ainda, porque não é um projeto para um mês. Ele não é um projeto para um ano. Ele é um projeto para a vida toda. E Deus ama projetos para a vida toda. Deus ama projetos para além da vida toda. Deus ama projetos para a eternidade. Quando você fizer projetos, não faça apenas para esta vida, mas faça para a eternidade. Quando você se casar, você fala assim: eu vou casar com esta mulher, eu vou casar com este homem. Não é para esta vida não, mas é para a eternidade. Alguém fala aí: pastor, para esta vida já está difícil, para a eternidade. Mas Deus ama projetos eternos. É por isso que os nossos projetos precisam ser espirituais. Os projetos
materialistas, carnais, humanos, eles se ficam. Os projetos espirituais, eles permanecem. Os projetos espirituais, eles permanecem. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1 a 10. Que fala do primeiro milagre que Jesus realizou. Alguém pode adivinhar rapidinho, sem olhar na Bíblia, qual foi o primeiro milagre que Jesus fez? Vamos rapidão. Quem falou sem olhar na Bíblia, levanta a mão. Alô, povo abençoado. Glória a Deus. Você sabe por que Jesus fez esse milagre pela primeira vez? Para mostrar para você que Ele pode transformar coisas comuns em festa. Água é coisa comum, é coisa natural, não é? Quando você vai num aniversário e oferecem água para beber, você fica chorando. Fala, ô aniversário, né? Farinha de mandioca e água. É uma boa pedida para uma boa festa, né? Onde as pessoas vão falar pouco, não vai falar com a boca cheia de farinha, e vão comer pouco também, porque se existe uma coisa que cresce no estômago, é farinha de mandioca e água em cima, né? É por isso que o povo do Nordeste come muita farinha e bebe água, porque eles se sentem alimentados. Na verdade, Jesus veio transformar coisas comuns em vinho. Vinho simboliza alegria, gosto, festa, né? Se Jesus viesse hoje, ele ia transformar água em Coca-Cola. Ele ia transformar água em Coca-Cola, sem vestígios de rato. Coca-Cola pura. Ele transformava coisas naturais em situações de festa. Na verdade, é isso que Deus quer fazer com os teus projetos. Ele quer mudar as coisas naturais e comuns do teu projeto em coisas de festa. Que não durem apenas por um tempo, mas durem para sempre. Porque quando findar nesta terra, vai continuar no céu. Na minha época de infância, tinha um hino que dizia assim: canta meu povo, alegra meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar, né? Se você está em festa com toda a conta que você tem que pagar semana que vem, imagine no céu que não vai ter mais conta, né? Imagine no céu. São projetos de Deus para você. Quando Deus fala para você: vem meu filho, dá-me o teu coração, e você se entrega a Ele e fala assim: eu te dou uma promessa, quando você for morar comigo na glória, não vai ter conta mais para você pagar. Não é uma bênção isso? Né? Mas para tristeza sua também não vai ter mais cartão de crédito. Vamos lá então, João 10, 1, 10. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados, quem? Quem foi convidado? Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 a 3 metretas, cerca de 100 a 120 litros cada talha desta. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-na até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não
sabendo de onde viera, e se bem que o sabia os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala, o esposo, que é o noivo, e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Sucesso nos projetos. Jesus tem o melhor, né? Tem sempre que as pessoas falam, e tem um cântico que diz que o melhor de Deus está por vir. Essa é a nossa esperança, e na verdade é o que Jesus tem para nós. Jesus sempre tem o melhor. A palavra de Deus diz que coisa que você não imaginou, nunca pensou, viu e nem ouviu, é o que Deus tem preparado para você, se você caminhar no Senhor. Deus tem o melhor para você. E eu quero nessa noite colocar duas coisas que são necessárias para se conseguir resultados em nossos projetos. Ninguém faz projetos para se frustrar. Ninguém planeja alguma coisa sabendo que aquilo vai dar prejuízo. Ninguém arquiteta algo imaginando que aquilo vai se ruir, vai cair, vai se destruir. Os planos, os projetos são sempre feitos em cima de uma esperança, de uma expectativa, de um bom resultado. Só que nem sempre é assim. Nem sempre. Mas a palavra de Deus, o Deus da palavra, garante que existem bons resultados em projetos. Se você tomar algumas atitudes, algumas providências que eu não sei dizer se este casal, mas esta família desses noivos tomaram, quando eles convidaram Jesus para aquela festa, quando eles convidaram Jesus para aquele empreendimento, pelo texto você pode notar que algo maravilhoso aconteceu, e aconteceu porque Jesus estava lá. Em inúmeras situações decorrentes na palavra de Deus, sempre as pessoas que estavam com Jesus se surpreenderam por atos miraculosos devido à presença de Jesus naquele lugar. O mar da Galileia, os discípulos atravessando o mar da Galileia, uma grande tempestade, o barco ia a pique, Jesus dormia, mas estava lá. E na hora exata, os discípulos acordam, o que acontece? Houve-se bonança, o mar se acalma, o vento se acalma, e tudo se torna bonança, porque Jesus estava lá. A presença de Jesus faz a diferença. Muitas vidas não vivem essa diferença, porque não tem a presença de Jesus na sua vida. Talvez até digam assim: mas Deus está comigo. Deus está em todo lugar. A palavra de Deus diz que Ele é onipresente. Um dos atributos de Deus é a onipresença de Deus, quer dizer, Deus está em todo lugar que Ele deseja estar. Em um determinado momento único. Ele não precisa sair daqui para ir ali. Ele está ali, está aqui, está lá, está lá. A presença de Deus está em todo lugar. Mas a palavra de Deus diz que Jesus precisa caminhar conosco, caminhar em você, para fazer parte da sua vida, para fazer parte dos seus planos, para fazer parte dos seus projetos, para fazer parte dos seus ideais, e para fazê-lo ver também os projetos deles para a sua vida. Muitas vezes nós somos egoístas, nós queremos que Deus veja os nossos projetos, que Deus avalize os nossos projetos, assine embaixo os nossos projetos, mas nós não estamos dispostos, muitas vezes, para ver os projetos de Deus para nossas vidas. E muitas vezes nós estamos fora dos projetos de Deus, porque não conseguimos enxergar os projetos de Deus, porque os nossos projetos são muito fortes para nós. Então aqui nós encontramos um texto em que um projeto de vida, em uma reunião matrimonial, uma reunião de casamento,
presença de Jesus. E sabe por que Jesus foi lá? Alguém sabe? Porque ele foi convidado. Jesus não é enxerido. Ah, pastor, mas Deus sabe que eu preciso, sabe. Mas se você não clamar, se você não chamar, Ele não irá fazer parte. Se você não colocar nas mãos dele os teus sonhos, os teus ideais, dizer: Senhor, estão nas tuas mãos, trabalhe isso para mim, direcione naquilo que é bom e desvie daquilo que é mal. Ele não irá fazer, porque ele é educado. Ele diz que ele bate e pede entrada. Satanás é ladrão, o ladrão não bate, ele arromba, invade, ele busca a hora oportuna para saquear, para matar, roubar, destruir. Mas Jesus, mesmo vindo para dar vida e vida e abundância, ele busca a oportunidade que nós damos a ele ou não damos. Jesus foi convidado. Um projeto ao iniciar-se. A importância aqui não é saber quem havia feito. O problema aqui não era se era o fulano de tal que iria casar com a fulana de tal lá da socialite de Jerusalém, ou se era o fulaninho lá dos guetos de Jerusalém. Não importa isso. O texto diz aqui que era no terceiro dia. Aqui a gente costuma fazer casamento no sétimo, né? Mas lá era no terceiro, era uma terça-feira brava, no meio da semana. E lá a festa não era uma noite, eram 7 dias, e até na outra terça. E Jesus foi convidado. A importância ali não era de quem era o casamento, a importância em frisar essa história. O autor sagrado, ao escrever essa história, quis frisar que algo sobrenatural aconteceu naquele lugar, porque Jesus estava lá, e por ele estava lá porque ele havia sido convidado. E o que eu quero que você entenda é exatamente isso. Algo sobrenatural pode acontecer na sua vida, nos seus planos, nos seus projetos, através da presença de Jesus, mas ele só vai estar lá se você o convidar e não espantá-lo depois, né? Porque muitas vezes tem gente que convida Jesus e depois manda Jesus embora. Ó Senhor, esse ambiente não é bom para o Senhor. Vai acontecer umas coisas aqui que o Senhor não vai se agradar. É melhor só ir embora, Senhor. Vai tomar uma aguinha na esquina ali, né? Vai fazer alguma coisa. Depois daqui uns 10, 15 anos o Senhor volta, porque aí a barra vai estar pesada e nós vamos precisar do Senhor. Jesus estava lá porque ele havia sido convidado e ele foi bem recebido naquela festa. A mãe dele estava lá, talvez ajudando a servir na festa. Mas Jesus estava lá, e isso fez realmente a diferença. Nós estamos para iniciar um ano novo, daqui a pouquinho é ano novo, onde a esperança de mudança é melhor. E é exatamente nisso que eu quero me apegar. Se você quer esperar algo melhor, você precisa tomar uma atitude. Você precisa convidar Jesus para os seus planos, para os seus projetos, para a tua vida, para o teu lar, para a tua casa, para os teus negócios, para a tua cama, para o teu sofá de televisão, para a tua estante de revistas, para a tua estante de CDs, de DVDs. Jesus precisa participar de tudo isso. Quando você se assentar, ver alguma coisa, ouvir alguma coisa, a presença de Jesus está com você. Quando você sentar numa roda de amigos, a presença de Jesus está com você. Você não pode dizer: Senhor, agora não, Senhor, mais tarde. Este momento o Senhor não pode participar. Ele precisa estar presente em tudo, porque ele precisa fazer parte dos teus projetos, dos teus planos, para que você tenha sucesso nos teus projetos. Nunca haverá mudança se não houver planejamentos. Precisamos planejar, sim, mas precisamos planejar no Senhor. A palavra de Deus diz: se alguém quer edificar uma torre, senta primeiro, coloque no papel, veja os cálculos, veja as suas condições, veja as entradas, veja as saídas, veja as possibilidades.
E vai em frente, se elas são viáveis, mas se não são, tome cuidado também. Eu vou fazer isso porque Deus vai dar providência. Isso não é fé, meu irmão, isso é estultícia. Isso é provocar Deus. Será que Deus realmente quer isso? Muitas vezes nós vemos muitas situações dar errado exatamente por isso. Eu vou lá, faço, financio e estouro o meu orçamento e eu quero que Deus abençoe. Não vai abençoar, meu irmão. Não vai. Assente primeiro. Faça planos. Senhor, venha planejar comigo. Seja racional. Mas chame Deus para fazer isso com você. Se você fizer assim, meu irmão, vai funcionar. Vai funcionar. Aquilo que escapar da tua matemática, Deus vai suprir. Muita água vai ser transformada em vinho. Mas você não pode deixar de ter vinho na festa, achando que tudo vai ser transformado em vinho. Quando Jesus chega naquela festa, havia acabado o quê? Havia acabado o quê? Porque tinha vinho, havia se tomado uma providência, mas o vinho se acabou. Não se sabe por quê. Ainda estava no início da festa, mas o vinho se acabou. Mas é necessário tomar as providências. Se você quer realmente resultados dos seus projetos, ouça o que Maria diz nesse texto. Mulher é incrível, né? Ela vai nas brechas. Ela vê a situação, corre para Jesus. Jesus, me acabou. Jesus parece que dá uma dura, né? Existe alguma coisa entre eu e você? Não estou lembrado. Que tenho eu contigo, mulher? Ela não desiste. Ela falou assim: eu conheço meu filho, ele vai fazer alguma coisa. Deixa eu adiantar, deixa eu dar uma ajudazinha. Vai lá para os funcionários e fala assim: tudo que ele mandar fazer, faça, tá? Que vai dar certo. Ela conhecia Jesus, ela sabia que Jesus era meio doidão. Ia inventar um negócio que ia deixar o povo maluco lá e os caras não iam querer fazer. Então deixa eu adiantar. Falou assim: não liga não, ele vai mandar você fazer umas coisas meio estranhas, mas faça. Tem gente que fica muitas vezes pasmo diante daquilo que Deus manda fazer. Eu quero dizer para você, meu irmão, se Deus mandar você plantar bananeira, planta, porque vai nascer abacate. Se Ele mandar, faz. Não se preocupe. Mas o que vão pensar de mim, pastor? Não se preocupe. Você não quer resultados? Faça tudo o que Ele vos disser. Faça tudo. Não deixe nada de lado. Dê ouvidos ao que Ele tem a dizer. Sabe por quê? Porque Ele sabe das coisas. Ele sabe. Quando Jesus toma uma iniciativa em relação ao vinho que se acaba, o que Ele faz? Ele vai lá nos servidores, nos servos que carregavam água para lavar as mãos e os pés. Os vasos de lavar mãos e pés já estavam vazios. E fala: enche de água esse negócio de novo. Esse negócio é de lavar mão e pé, mas vocês vão beber isso aí. É fraco isso? É mole isso? Esse dia eu falei: se eu passar lodo no olho, tem gente que não suporta isso, né? Tem gente que qualquer coisinha já fica cheio de né? Mas Jesus chega e toca lodo no olho. Pior, não pega lodo de água de chuva, não, ele gosta. Faz lá, mexe lá, pega lá o barrinho, passa no olho do cego. Você quer ver? Toma. E o cara continua cego. Você quer ver mesmo? Vai se lavar. Seu corpo sujo. Jesus suja ele, depois manda esse lavar. As coisas de Deus são estranhas mesmo, mas ficam de fora. Quem não consegue perceber isso? Jesus manda aqueles homens encher de água. Tudo bem, encher de água as talhas
até vamos lá. Aí ele fala para os jovens: agora você tira um caneco disso daí, ó, e leva lá para o mestre de sala. O mestre de sala era o chefe da festa, era aquele que contratou os serviçais. Agora o cara ia levar água de lavar pé para o chefe da festa. Perfeito. Imagina a situação dos servos. O que você faria numa situação dessa? Interessante que o texto, se você prestar atenção no texto, diz o versículo 9: e logo que o mestre de sala provou o quê? Provou o quê? A água. Não diz aqui que logo o mestre de sala provou o vinho, provou a água feita vinho. Eu creio que esse processo de transformação aconteceu nessa caminhada de fé, aonde aqueles servos se dispuseram ou expuseram a sua vida, a sua reputação. Sabe aqueles garçons de festa de elite, levando água numa taça, de uma talha de lavar pé de visitante, de convidado, para entregar para o mestre de sala? Será que cabe na nossa mente o que significa isso? Mas sabe por que eles fizeram isso? Porque Jesus havia mandado. O segredo do sucesso dos seus projetos é você não contestar aquilo que Deus manda você fazer. Ah, pastor, a palavra de Deus disse para eu fazer assim, mas está difícil. Eu vou dizer aquele irmãozinho lá no tempo da minha adolescência: está difícil para mim, é fraco. Como vamos ter sucesso nos nossos projetos se nós não temos coragem de submeter a voz do Senhor, coragem de submeter a ordem do Senhor? Nós temos mais coragem de dar ouvidos ao que o mundo diz, às ofertas do pecado, do que ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Quando ele diz que Satanás vem para matar, roubar, destruir, e ele diz: mas eu vim para te dar vida e vida em abundância, e as pessoas têm mais ouvido para a voz do destruidor do que para aquele que veio para dar vida e abundância. Como ter sucesso? É claro que o cara vai meter a mão no bolso e vai investir, não vai voltar nada, porque o devorador vai estar sugando tudo. É claro que a situação emocional, sentimental, o relacionamento não vai funcionar. Precisamos de duas coisas: convidar Jesus e dar ouvido a Ele. Dar ouvido. Não é dar ouvido à minha mente, o que eu penso, o que eu acho, o que eu imagino, não. Dar ouvido à voz de Deus, a voz de Deus na palavra. Medita nela, diz Deus a Josué, de dia e de noite. Esforce para isso. É preciso de esforço para meditar e permanecer. Não é coisa para fraco, não, é coisa para valente mesmo. Porque sucesso é para valente. E Deus te chamou para ser um bem-sucedido, uma bem-sucedida. Deus te chamou porque confia em você e sabe que você é um valente, uma valente, e Ele te chamou e te escolheu. Amém? Amém, glória a Deus. Ou não é? Amém. Amém? É ou não é? Amém. Amém, irmãos. Vamos só? Hoje é até meia-noite, não tem como. Tá? E quando Jesus é convidado, e quando Jesus é ouvido, as coisas acontecem. As coisas acontecem. O que acontece? Ele provê a falta daquilo que se acaba. Quantas coisas na sua vida se acabaram? Quantas coisas na sua vida, nos seus projetos se acabaram? Será que estava no seu projeto há 10 anos
necessidade que você traz no seu coração? Será que estava isso no seu projeto? Quantas coisas nos fizeram desviar dos nossos planos, dos nossos projetos? Quantas surpresas na nossa vida? Por quê? Porque coisas foram roubadas, coisas se acabaram. Ah, pastor, eu era feliz naquela época e não sabia. Para com isso. Se você ficar lamentando o tempo que você era feliz e não sabia, você está esquecendo de saber que hoje você é feliz e não sabe. Que tristeza. A palavra de Deus diz que o Senhor restaura a sorte de Sião. Os israelitas lamentavam. O salmista dizia: junto aos rios de Babilônia assentavam, lamentavam e choravam os Israel. Por Sião, a sua pátria, que deixava uma terra que manava leite e mel. E os caldeus diziam para nós: cantem hinos de Sião aqui em terra estranha. Eles diziam: não podemos cantar, as nossas harpas ficam penduradas nos salgueiros. Mas nós não vamos cantar hinos de Sião aqui em terra estranha, porque nós temos uma promessa com Sião, nós temos uma promessa com Jerusalém. Você não pode se alegrar e nem deve se alegrar distante do Senhor, porque a tua harpa tem que estar pendurada aos pés do Senhor. É lá o teu lugar de louvar, de glorificar e de exaltar o nome do Senhor. E tem gente que tem deixado a presença do Senhor para se alegrar nas redondezas das rodas escarnecedoras por aí. E muitas vezes lamenta o que se perdeu e vai continuar lamentando. E não há como Deus restaurar isso. Mas quando o Senhor Jesus é ouvido, Ele provê a falta daquilo que acaba. Quantas coisas que acabaram na nossa vida, quantas coisas se perderam em 2003? Quantas? Na minha vida aconteceu isso. Quantas frustrações eu passei este ano? Quantas lacunas abriu na minha alma, quantas feridas foram abertas na minha alma por causa de tristeza, amarguras, angústias, decepções, frustrações. A nossa vida é assim. Coisas que se acabaram na nossa vida, mas a presença de Jesus faz restaurar. Aquilo que se perdeu, Jesus traz melhor do que aquilo. Quantos planejamentos que não aconteceram, quantos planos que foram embora, sonhos que se perderam, o que era festa agora luto se tornou, desânimo. Mas eu quero dizer para você que essa batalha não está acabada, não. Se Jesus faz presente aí, se você tem dado ouvido à voz dele, ele vai mudar essa situação. Amém, Jesus. Ele vai mudar essa situação. E eu quero profetizar para você que 2014 é esse ano para essa mudança. Amém, Jesus. Mudança no seu lar, na sua casa, no seu relacionamento. Talvez você precise aprender algumas coisinhas, alguns detalhezinhos pequenos e poucos que pode mudar grandes coisas, né? Mas eu fico pensando numa porta desse tamanho aí, ou como cadeado. Significa aquela chavezinha dessa porta. Mas sem ela você não abre esse cadeado, você não abre essa porta. Existem coisinhas pequeninas na nossa vida que abrem comportas na nossa vida. E nós vamos descobrir o segredo disso. Não é ficar lamentando, não é ficar brigando, não é ficar forçando, não. É descobrir o caminho. É o jeito. O jeitinho. O jeito você alcança o segredo e você conquista os projetos. Quantos imprevistos surpreenderam você ao longo da jornada? Isso te frustrou, te magoou, te traumatizou.
A presença de Jesus significa provisão certa. Esta festa não vai acabar sem mim, eu garanto. Se Jesus está presente nesta festa, ela não vai acabar sem mim. Se você tem dado ouvido à voz do Senhor na hora certa, não importa se é água de lavar pé, mas vai virar vinho e você vai beber nele todo. Amém, Jesus. Glória a Deus. E vai ter gosto de vinho, tá? Vai ter sabor de vinho e do melhor. Amém? Amém. Vocês estão aí ainda ou não? Glória a Deus. Com a presença de Jesus, o que Ele providencia é melhor do que já existia. Muitas vezes a gente lamenta aquilo que se perde. Essa festa poderia não ter acabado o vinho, mas se não tivesse acabado o vinho, eles não teriam experimentado o vinho de Jesus. Eles não teriam experimentado. Quando Jesus sobe naquela cruz e Ele diz: está consumado, e Ele entrega o seu Espírito ao Pai, o inferno regozija, os discípulos se frustram, e muitos ficam traumatizados com aquela cena, com aquela situação, com toda a perseguição da vida de Jesus. Quem não ficaria? E quando tudo parece que está perdido, a palavra de Deus diz que ao terceiro dia Ele sai do túmulo, com o corpo transformado, ressurreto, vivo, e não por alguns dias, mas para sempre. E a palavra de Deus diz que os discípulos estavam fechados no cenáculo com medo dos judeus, e Jesus chega e não bate mais na porta, mas entra entre as paredes, adentra o cenáculo, porque Ele ressuscitou com o corpo transformado, e depois de 40 dias Ele sobe aos céus aos olhares dos seus discípulos, e aqueles anjos dizem assim: por que, varões galileus, estáis olhando para cima? Porque este Jesus que vocês estão vendo subir, Ele vai voltar. O que Deus tem para aqueles que esperam nele está acima daquilo que você pode imaginar. O vinho de Deus é o melhor do que qualquer um que você já experimentou na sua vida. O prazer que Deus tem para você está acima de todo e qualquer prazer carnal e humano. Existe uma teoria diabólica e profana por aí, que Davi era gay. Porque Davi certa vez disse: o meu prazer em Deus é maior do que o prazer de mulheres. E tem muita cabeça oca que não sabe compreender o que significa isso, porque nunca experimentou o melhor de Deus, nunca experimentou o vinho de Deus. Estão presos nessa terra, estão presos na carnalidade, nas coisas corruptíveis desse mundo, e não conseguem se desprender para viver o vinho de Deus, o melhor de Deus. Jesus sempre nos surpreende. Sempre a providência de Jesus em momentos críticos estão muito além e acima das nossas expectativas. Já estiveram na expectativa dos discípulos. 5 pães e 2 peixinhos, 5.000 alimentou. Alguns pães e alguns peixes, mais 4.000 alimentou. Um homem totalmente possuído por demônios, que ninguém dava solução, ele vem, liberta e transforma aquele homem em um grande missionário. E aquele homem, em poucos anos, consegue convencer quase 4.000 pessoas a ouvirem Jesus e ser liberto por Gadareno. Coisas impressionantes, além da nossa expectativa. E a minha Bíblia, que eu creio, diz assim: que o meu Deus é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. E eu ainda não consigo entender por que as pessoas perdem expectativas de Deus, porque não experimentam, não ouvem e não convidam Jesus para fazer parte dos seus projetos. Ficamos muitas vezes tristes por ter acabado algo tão necessário no momento, mas quando Jesus entra em ação, a sua providência está acima daquilo que havia acabado.
Para isso, Jesus precisa estar presente em nossos projetos. E por último, a providência de Jesus é suficiente. Este texto, pelo menos na minha Bíblia, diz que este vinho acabou apenas uma vez. Jesus chega na festa e recebe a notícia que o vinho havia sido acabado. Jesus transforma água em vinho e não se fala mais disso. Porque aquilo que Jesus faz é realmente suficiente. É suficiente. O profeta chega na casa daquela mulher viúva, que está para com seus filhos a serem levados escravos por uma conta que o seu marido desprovido morreu, faleceu e largou para ela. Então, cuidado, irmãos, tá? A morte não avisa e você não pode deixar a tua família em dificuldades. Por isso deixa as coisas meio organizadas. Não estou profetizando nada não, tá? Talvez esteja falando para mim mesmo, mas tá bom? Nós vamos tomar cuidado para Deus não levar mais nada a ninguém a não ser o amor, né? Essa conta pode ficar. Mas toma cuidado. Aquela mulher viveu essa situação, estava vivendo essa situação. O profeta chegou, pediu um bolo, ela disse: não tenho o que fazer, não posso fazer, e só tenho uma botija de azeite, um punhado de farinha, e eu vou fazer o último bolinho e vou dividir com meus filhos e vamos morrer. Ele disse: então pegue vasos, o que você puder, entra no teu quarto e coloque o azeite dessa botija nos vasos. E a palavra de Deus, que a mulher começou a encher vasos, até que encheu o último, disse: não ficaram mais, não tem mais, né? E o azeite da botija parou. As coisas de Deus não acabam, porque Ele é suficientemente suficiente. É por isso que o apóstolo diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. É por isso que Davi diz assim: eu fui moço e agora sou velho, nunca vi o justo comparado, nem a sua descendência nem idade. Porque Deus é suficiente, e o que Ele faz é suficiente. Ele não faz para sobrar, não, mas Ele faz para ser exatamente o necessário que você precisa. Aquele vinho foi até o final da festa, ninguém mais reclamou, porque Jesus estava lá. Você não pode correr o risco de ter que parar no meio do caminho. Sabe aquele negócio de você sai viajar, esquece de abastecer e para em um lugar que não tem posto de gasolina, né? E aí aquela labuta, para pedir já é difícil, que vergonha, né? Se passar a polícia rodoviária, nunca uma carteira, é crime isso, é infração. E muitas vezes acontece isso com a nossa vida. Nós esquecemos de nos suprir naquele que é suficiente e acabamos parando no meio do caminho. Paramos no nosso trabalho, paramos na igreja, paramos no nosso relacionamento com Deus, paramos no nosso relacionamento em casa, nosso relacionamento conjugal, paramos na vida. A presença de Jesus não se para por insuficiência, não se para. Por isso eu quero encerrar esta palavra dizendo que Deus tem o suficiente e o melhor para você. Diante dessa situação, eu entendo com toda a capacidade racional que o ideal é convidar Jesus para fazer parte dos nossos projetos, para esse próximo. Faça um propósito com Deus nessa noite, faça um voto com Deus nessa noite. Senhor, venha participar dos meus projetos. Se eu fiz alguma coisa errada, Senhor, bagunça, esparrama. Isso não serve para você.
mas faça um novo tempo na minha vida. Me redirecione, se submeta, se humilhe diante do Senhor. Muitas vezes planejamos e pedimos para Deus abençoar aquilo que nós já fizemos. E a minha proposta hoje é pedir para Deus me conduzir naquilo que Ele deseja que eu faça. Esse é o projeto de Deus para você. Senhor, me mostra o teu caminho, me mostra a tua direção. E Deus vai te conduzir pelo melhor. E você vai viver o vinho novo de Deus na sua vida. Amém? Amém, glória a Coloque Deus. sua cabeça entre seus olhos. Coloque a sua vida diante do Senhor agora. Se você tivesse algo a dizer a Deus, agora o que você diria? O que você falaria do Senhor? Se você fizesse uma retrospectiva no seu 2013, o que você diria do Senhor? Baseado na experiência de 2013, o que você sonharia para 2014? E neste sonho, neste projeto, aonde Jesus estaria? A palavra de Deus não diz. A história de João capítulo 2, verso 1 a 10, ela termina 2 versículos para frente ali, apenas mencionando o que Jesus fez depois. Mas essa história de Caná da Galileia, onde a água transforma-se em vinho, ela termina aí. Aquela festa de casamento, ela dura ali 10 versículos. Mas eu não tenho dúvidas que pelo tempo que durou aquele casamento, enquanto viveram aqueles noivos, que eu tenho certeza que eles viveram até que a morte os separasse, eu tenho certeza disso, apesar de não saber e desconhecer a história, mas pela iniciativa e pelo projeto deles, eu não tenho dúvida disso. Eu tenho certeza que o tempo que durou o relacionamento deles, a vida deles, eles viveram essa história a cada dia, a cada momento. Eles puderam beber daquele vinho, não de uma forma física, mas emocional e espiritual a cada dia das suas vidas. Talvez quando as coisas não estavam bem, eles lembravam. Mesmo Jesus já ter sido morto, ressuscitado, ter sido assunto aos céus, eles lembravam. Jesus esteve presente no nosso casamento que nós convidamos. E Ele fez a diferença. E a diferença não foi para um momento de bodas, de festa, mas foi por toda a nossa vida. Existem atitudes, determinações nossas, posicionamentos nossos, que faz diferença por toda a nossa vida. Dependendo do posicionamento, das atitudes nossas, essas diferenças podem ser boas ou más, mas elas fazem. E nesta noite, neste final de ano, eu quero desafiar as nossas vidas a viver a diferença de Deus, o diferenciar de Deus nas nossas vidas. Abra o seu coração, fale com Deus agora. Enquanto o ministério do louvor adora o Senhor, depois eu vou estar orando por você.
abençoe